Olá pessoal do Nihon Class, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Sensei Sakasegawa. Há quanto tempo, né? Eu preparei esse curso aqui, essa videoaula hoje para vocês, a introdução do que a gente vai abordar lá no curso, lá do WhatsApp, para quem está lá no grupo lá do N1. Quem quiser mais informações, eu vou estar deixando meu WhatsApp na descrição do vídeo para entrar em contato comigo, o Facebook do Nihon Class para mais informações. Então, se você gostar dos meus vídeos, por favor, me ajuda com o seu like e comenta com os amigos, fala que tem um novo curso de japonês agora, que é o Nihon Class. E comenta nos comentários o que vocês gostariam de aprender, o que vocês têm mais dúvida. Então, vamos seguir para nossa teleaula, nossa aula de hoje. Neste curso do N1, nós vamos abordar, durante o curso, nós vamos estudar o conceito da neurolinguística, que eu já falei em algumas lives, o que era mais ou menos a neurolinguística, que eu vou falar melhor. Tipos de escrita, o romanji ou romaji e seu uso no Japão, o que é o hiragana, o que é katakana. Afinal, o que é neurolinguística? O que seria neurolinguística? É a ciência que estuda o desenvolvimento linguístico e traumático de um idioma. Gente, a neurolinguística, ela tem várias áreas, tá? Que ela estuda. Não é só apenas a parte do idioma em si, mas tudo que envolve a parte comunicativa, expressiva do nosso corpo diante de alguma coisa que é mandada pelo cérebro, né? Então, seja ele uma trauma de um idioma, não pode ser no sentido literal, tipo uma trauma mesmo, uma doença, que isso daí já não é a neurolinguística que estuda, já é a neurologia que estuda. Ou pode ser o desenvolvimento de um idioma, entendeu? De uma expressão, de um tratamento, de alguma coisa psicológica. Vai ver, você estava estudando alguma coisa, você não conseguiu, você chegou numa dificuldade e pegou aquela dificuldade para você, acha que aquela dificuldade vai fazer com que você não progrida mais. Então a neurolinguística, ela estuda isso daí para saber como orientar o estudante, como orientar a pessoa que quer progredir em algum determinado assunto, seja ele linguístico ou não, tá? Como eu falei, serve não apenas para auxiliar na linguagem, mas também como objetivos psicológicos, como atingir uma meta. Muitas vezes a neurolinguística ela ajuda até você fazer coisas assim que você acha que não faz, mas é uma área da psicologia, né? Então, é isso aí. Ela descobre o erro do seu desenvolvimento de um idioma. No caso, a gente vai abordar aqui a neurolinguística como parte da linguagem. Não vamos falar da linguagem de um determinado idioma, de uma língua, né? Então, por exemplo, vamos percorrer uma escada daqui até a fluência. Durante essa escada vamos ter muitas barreiras, vamos ter dificuldades. Enrolar a língua, travar, não conseguir entender algumas coisas, mas isso não chega a ser um problema. O que a neurolinguística faz? Ela descobre esse erro para poder orientar o que fazer para quebrar este erro. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, já já. Ela é uma subdivisão da psicologia que estuda o cérebro como objeto principal, ou seja, neuro, cérebro, linguística, linguagem, expressão, comunicação, né? Aqui está o seu cérebro, aqui está você. Observem bem essa legenda. Você está ensinando o seu cérebro a se adaptar com um novo idioma que ele não conhece? E aí, você já se perguntou isso antes de você estudar inglês, japonês, até mesmo espanhol, língua portuguesa na escola?
Ah, mas eu sei português. Gente, muitos cursos eles não focam nisso, tá? Eles não dão essa explicação para o aluno, porque eles seguram muitos conteúdos. Então, a neurolinguística, ela é muito importante no desenvolvimento de alguma comunicação, da área da comunicação. Então, ela é a parte da psicologia que estuda todo esse procedimento, esse desenvolvimento do neuro diante de um idioma. No caso, a gente vai tratar aqui do idioma, né? Então, diante do idioma. Então, problemas, traumas, dificuldades, talvez até chega pessoas até ter estresse para poder conseguir atingir algum objetivo na linguagem. Então, a neuro, ela estuda toda essa parte, entendeu? A neurolinguística, ela estuda toda essa parte. Agora vamos fazer a ilustração que eu já fiz em outras lives. Você está numa poltrona pequena. Vamos imaginar que essa poltrona ela é o seu cérebro, tá? E você tem um nome de native, ou você seria o idioma nativo. No caso, se você é brasileiro, português. Se você é estrangeiro, o seu idioma nativo, né? Se é um japonês, japonês. Se é um chinês, chinês, enfim, etc, né? Aí vem o seu amigo. Esse seu amigo, ele é o senhor inglês, vamos assim dizer, o Mr. English. Ele vem com tudo, com toda a força que ele tem e senta no sofá apertando você onde você já está. Então inicia-se o quê? Um conflito, um choque térmico entre você e o senhor English. O que acontece? Você está num local, você está dentro de um ambiente tranquilo. Ou seja, num ambiente que você já está acostumado. De repente você quer colocar uma coisa nova dentro daquele ambiente que você já está acostumado. Só que vem com tudo, arrasando, quebrando né? Aí o que acontece? Há um conflito, há um atrito, há uma ação, né? Entre você e aquela coisa que você quer que entre ali. Então, você é o cérebro, o senhor English é o idioma estrangeiro, e você, o seu cérebro, está combatendo, batalhando com o inglês para poder conseguir atingir a fluência. Então, quando tem esse conflito, é onde você sente o quê? As dificuldades por você olhar aquela palavra e não saber o que significa, mesmo que seja uma cognata, como por exemplo, parent, né? Você olha, mesmo que você sabe que é parecido com parentes de família, né? Mas você sabe, depois futuramente você vai descobrir que aquilo ali não é parente, mas significa pais. Você não sabe o que significa. O seu cérebro está tendo um conflito, né? Então é a mesma coisa com qualquer idioma. Não é somente com o japonês, com qualquer idioma. Vamos imaginar que cada caixinha dessa fosse de uma parte ultra microscópica. Vamos imaginar, não. Tente imaginar, né? Que essa caixinha aí é um pedacinho ultra microscópico de um ponto, de uma parte do todo do nosso cérebro. Consegue me imaginar? Eu acho que você não consegue imaginar porque é uma coisa assim, sabe, muito incrível. A neurolinguística, ela estuda cada pontinho, cada desenvolvimento dessa parte do nosso cérebro, onde contém o japonês, o inglês, o espanhol, o urdu, o paquistão, tudo. Todos os idiomas, se duvidar, se você acreditar em ufologia, até a língua dos ETs. Agora vamos falar de japonês. Chega de falar de neurolinguística, que é uma área importante para nos auxiliar. Vamos falar de japonês. No Nihongo, ou, para quem não conhece, japonês, temos várias escritas. O Romaji, o Hiragana, o Katakana, e o Katakana. Qual é o sistema de escrita que surgiu em Roma? Romanji.
É usado no mundo ocidental como escrita padrão, usado no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, implantado na escola, geralmente na terceira série, usado para palavras estrangeiras e uso no inglês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem mais próxima do conhecimento que temos do Romanji no Japão. O primeiro sistema de romanização do japonês, ele baseava na ortografia da língua portuguesa de Portugal, tá? Por causa da data, então era Portugal. Apesar que tinha 48 anos já se passado depois do descobrimento do Brasil, mas era ainda português de Portugal, não existia ainda o nosso português brasileiro. Ele foi desenvolvido por um católico japonês, Yajiro. A Companhia de Jesus usou esse sistema numa série de livros católicos impressos para que missionários pudessem pregar e ensinar sem ter que aprender japonês. Então foi uma espécie de comunicação que eles tiveram para poder conseguir se comunicar e ensinar sobre Jesus Cristo, o catolicismo, para os japoneses sem ter que ficar perdendo muito tempo aprendendo o idioma para poder se comunicar. Então realmente há uma possibilidade de você, né, entender um outro idioma e se comunicar com aquela pessoa só com o seu idioma sem você aprender o dela, né? Mas obviamente saiba que vai ter muita dificuldade. O mais útil desses livros para o estudo da pronúncia do idioma japonês moderno e primeira tentativa de romanização foi o Nippon Jisho, um dicionário japonês-português escrito em 1603. Esse dicionário ele teve muita influência. Depois da expulsão dos cristãos do Japão, no início do século XVII, o romanji perdeu o uso e era apenas utilizado esporadicamente em textos estrangeiros até meados do século XIX. Quando o Japão se abriu novamente, quando fala se abriu novamente no sentido de portos, né? Os portos se abriram, né, para o mundo ocidental, os sistemas usados atualmente foram desenvolvidos na segunda metade do século XIX. O primeiro sistema desenvolvido foi o sistema Hepburn, desenvolvido para o dicionário japonês do autor e destinado ao uso por parte dos estrangeiros, os primeiros estrangeiros quando chegaram no Japão. Na era Meiji, alguns estudiosos japoneses defenderam a total abolição do sistema escrito japonês e o uso do romanji em vez dele. A romanização Nihon Shiki foi fruto desse movimento. Vários textos japoneses foram publicados totalmente em romanji durante este período, mas a ideia não se conseguiu implementar, talvez devido ao grande número de homófonos que existem no japonês, que são pronúncias de forma similar, mas escritas com caracteres diferentes. Agora a gente vai ver abaixo como seria mais ou menos o alfabeto inglês romanizado pelo Japão. Observe o seguinte: NHK é em português. Em inglês seria NHK. Em japonês fica HK. NHK. NHK. A seria A. B não é C, é she. D, E, F, G, H, I, J, K, L é Eru, M é M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z, Soretomo ou Z. Agora vamos falar do nosso hiragana, que é o mais importante da escrita do japonês. Hiragana. O hiragana é o sistema silábico composto por ideogramas que surgiram de kanjis chineses importados no Japão. Ele é composto por uma tabela com 46 ideogramas vocálicos. Gente, escutem só. Não existe no Nihongo ou japonês letras soltas, com exceção das vogais. A, I, U, E, O são as únicas letras soltas. O resto é tudo sílaba. As ordens das vogais é diferente do português. Elas são A, I, U, E, O. Agora vamos ver a tabela do hiragana. Percebam aqui, deste lado direito, está a fileira do A, que são as vogais, e embaixo temos o romanji. Então prestem atenção em seguida no próximo slide. Conversão de palavras através da tabela. Observem como é que faz. Olhar a tabela, separar sílaba parte a parte, substituir as escritas romanizadas pelo hiragana e escrever na ordem o mais correto possível. Por exemplo, sakana significa peixe, aí tá lá, o sa, entre parênteses está a sua pronúncia, o ka, entre parênteses está a sua pronúncia, e o na, entre parênteses está a sua pronúncia. Está vendo aqui, ó, sakana. Então, se você pegar, você vai olhar embaixo, você vai conseguir analisar para poder formar a palavra. Gente, eu não coloquei o O porque eu não encontrei com a imagem assim, mas o O é daquela forma que está lá na tabela. Então, quando eu falo ordem possível, é colocar dessa forma, seguir as ordens, não fazer do jeito que você acha, do jeito mais próximo, não, fazer o mais correto pela ordem possível. Não há problema algum ficar feio, o importante é seguir a ordem. Agora vamos falar um pouquinho só do katakana. Então, gente, essa é a tabela do katakana, tá? É a mesma coisa. O katakana só muda que ele tem outros tipos de uso, que nós vamos verificar para que serve agora. O que é o katakana? O que é katakana? É o sistema de escrita composto pelos sons iguais do hiragana, usado para palavras de origem estrangeira. Gente, o romaji é usado para palavras estrangeiras. O katakana é a transliteração, ou seja, é a pronúncia mais próxima da escrita em sistema ideográfico japonês para aquele som que está escrito em romanji. Ou seja, na época que o romanji era usado, no começo, a partir da Segunda Guerra Mundial, em que ele foi usado mais ainda, o katakana ele era a leitura do romanji. Muita gente não sabia o romanji, só sabia hiragana, katakana e kanji. Então, para poder ler o romanji, precisava do katakana para sua leitura, entendeu? Então, o romanji é para palavras estrangeiras, já são palavras estrangeiras, e o katakana é para transliterar, ou seja, pegar a palavra estrangeira e passar ela para o katakana com a sua pronúncia mais próxima do original. É usada para enfatizar palavras de importância no texto. Não tem quando a gente pega uma palavra lá no Word e coloca lá em negrito, itálico que é meio deitadinho assim, sabe? E negrito, quando é mais a cor é um pouquinho mais forte,
Então, o katakana, ele serve para essas funções também. Mesmo que uma palavra seja em kanji ou uma palavra seja em hiragana, o katakana você pode escrever em katakana também. Não são todas, tá? Não vai escrever todas as palavras em katakana. É usado também para linguagem científica, para descrever onomatopeias e é conhecido como a escrita mais bicuda. Depois no próximo vídeo eu vou contar a história do katakana para vocês. Bom, gente, obrigado pela participação, né? Conto com a colaboração de vocês. Então é yoroshiku onegai itashiagemasu. Yoroshiku onegai moshiagemasu. Deixem o seu like, tá? Clique em gostei, sukine. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Até mais. Mata né. Bye, bye.